Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do melhor podcast para casais do mundo, Resenha de Casais. Muito bom, palmas. Hoje Muito quem bem. vos fala aqui é Alex Almeida, né? Você já me conhece aí, já tem uma historinha, uma data aqui, longa data aqui. Do meu lado está minha esposa, linda, como sempre, maravilhosa. Hoje de azul, hein, amor? De azul. Gente, está linda. Ficou bem de azul, né? A Nina deve estar Eu alegre gostei, aí eu dentro gostei. da Vou usar barriga. mais azul, gente. Ah. Gostei. E aí, amor, tá feliz? Vambora, muito. Muito? Mas com convidados desse aqui, já trocando, como sempre, resenhando muito antes do episódio, Ai, né? gente, que a gente já tá doideira, a gente tá toda vez a perdendo mesma- conteúdo. toda vez a É mesma verdade. coisa, né? Estamos aqui com a Aline, Nelson, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui, ainda mais como isso aconteceu, a gente vai contar aqui. a gente vai Foi de conversar. forma aleatória, através do seu filhão. Muito maneiro que está aqui, Vitinho. Esse cabelo aí tá bem esquisito, hein, bebê? Ele fez essa conexão, né, Alex? Fez essa Ele conexão, muito conectou. bom. Muito né? bom, muito bom. Muito bem-vindos, tá? A gente está muito feliz aí de saber um pouquinho da história de vocês aqui com a gente, tá? A gente que agradece aí pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história e contribuir. Legal, Amém. legal. Com a galera. Muito bom, muito Amém, bom. amém. Cara, então, eu vou começar aqui já falando sobre o nosso patrocinador. Rodrigão, meu amigo, obrigado aí por estar aqui com a gente, tá? Estrada. É top. Vou falar aqui do nosso patrocinador Estrada, cara. Os caras são aí, estão uma marca que tá lançando aí totalmente no online. Acessórios, camisa, tênis do cara são super transados. Muito legal. E estão aí com a gente aí nessa caminhada. Então é isso, galera. Ó, bota aí, ó. Foca nessa marca aí que vai fazer muita coisa aí. E venha se tornar um estradeiro aí com a galera, que tá top a coleção dos caras, hein? É isso aí, tá lindo. Então vamos pra nossa resenha, amor? Bora! Então é isso, gente. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos muito Nada. felizes, real. E, cara, fala aí um pouquinho da história de vocês. Vocês são muito aí ligados à educação, né? Acho que a gente podia Verdade. começar com isso, para depois voltar um pouquinho para a história de vocês. Como é que isso aí surgiu? Como é que foi essa centelha aí que fez vocês quererem entrar para esse ramo? Porque é óbvio que é um negócio, né? Não tem jeito. Sim. É um negócio, a gente precisa. Mas que tem que envolver muito mas amor, que tem que envolver muito Com amor, certeza. propósito. muito com certeza. propósito, porque senão não Não faz é bem fácil, feito. exatamente. É isso. É. Como é que foi? Foi de quem? Foi tu, Nelson? Foi a Aline? Foi meu. Começou com a Aline, né? É, né? Na verdade, assim, desde pequena eu apresentava traços da educação, né? Então eu chegava em casa da escola, estudava de manhã e eu tinha vários cadernos e eu botava assim na minha cama, simulando como se fossem as carteiras dos alunos. Legal. E a minha mãe brigava imensamente comigo porque eu pegava giz e eu ficava escrevendo no guarda-roupa, né? Eita. Porque era o meu quadro. Nossa. Meu Deus, hein? Qual é o nome da mãe? Qual é o nome da... Meg. Meg. E aí ela brigava. Hoje em dia ela fala assim, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu ia mais aqui te estimular. Estimular ainda Porque mais, ali né? estava nascendo o teu propósito. É isso. Então, assim, por vários momentos eu desejei isso desde criança. Eu me via dentro de sala de aula, eu me espelhava num professor, né? Eu acreditava na educação, sempre acreditei como transformadora de vida. De vida. E de fato ela é. Né? A minha história é prova disso, a nossa história, A nossa né, história, Nelson? verdade. Ela mostra isso. E a educação como negócio, ela veio na nossa vida muito depois. Infelizmente, né? Muito depois. Porque eu tive filho muito cedo. Eu, com 18 anos, já era mãe da Jéssica. Então, aquela história, você é mãe, a gente não pode muito que escolher o que vai fazer, né? Tem que Eu fazer- tentei trabalhar em escolas, eu tentei abrir portas, não surgiram. O que surgiu foi o mercado de trabalho empresarial Aham. e ali eu segui. Você tem formação? Vocês têm formação? Sim, eu sou formada em marketing, né, e sociologia. Legal. Legal. E aí eu tenho um MBA em gestão de projetos pela UFRJ. Legal. Muito, muito bacana, agregou demais para mim, porque a gestão de projetos, você pode trabalhar com qualquer tipo de projeto. Então, você faz gestão de RH, você faz gestão do conhecimento, você faz gestão de crise, tudo isso está dentro
de gestão de projeto. Então, é um MBA que ele te forma para todas essas áreas que na verdade, precisam acontecer para o projeto acontecer, fluir e você conseguir entregar para o seu cliente. Claro, né? claro. E aí também sou especialista em neuroaprendizagem. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu trabalhei no meio empresarial, foi em 2019? 18 para 19. Eu trabalhava numa multinacional com petróleo e gás, com projetos. Uhum. E foi aquela época da crise do Brasil. Que tudo não andou o petróleo, né? Teve um boom, que foi a época que eu entrei para esse meio, porque eu fiz o MBA, e no MBA eu conheci um amigo que já trabalhava, e ele falou, cara, você tem que trabalhar com isso. E foi a época que o pré-sal foi... todo mundo soube que não era o que se falava, né? E aí, deu aquele boom, eu entrei no mercado, né? Eu trabalhei nessa multinacional durante 7 anos, né? Tinha bom salário, né? Bons benefícios, estabilidade. Mas hoje eu posso dizer claramente para vocês que eu não era feliz. Tenho certeza. Né? Eu sempre falo isso, né, Nelson? Ainda mais com o teu jeito. Te conheci praticamente agora, né, Aline? Porque, só te cortando aqui, isso é mais um casal que a gente não conhece. Tá? Tem conexões que a gente sabe que a gente, com o nosso entendimento, a gente sabe que é deuscidência. Tem propósito. Tem propósito. Verdade. E, cara, eu e Bia somos fofoqueiros natos, né, amor? Então a gente gosta de saber da vida dos outros. Então eles estão aqui para isso. Então vai ser maravilhoso que tudo que vocês contarem vai ser novo, né? Vai ser novidade pra gente. É a história da vida real, né? É isso aí. Não acontece só nas novelas, nos filmes, né? Nas minisséries. Isso aí. Mas aí trabalhei lá 7 anos, né? E não conectava realmente com o meu propósito. Mas eu via uma segurança pra gente. Né? A gente tinha Os filhos, plano de saúde, era muita coisa boa de fato, entendeu? Mas era uma coisa que me limitava, e hoje eu vejo assim, claramente, até pelo fato de quem ficou ainda, né, que eu conheço as pessoas, e o quanto eu evoluí depois de lá. Legal. Porque isso, o fato porque é o que a gente até falou antes aí, é da corrida dos ratos, porque tu troca o seu tempo pelo dinheiro, né? Exatamente. E, cara, a maioria da população faz essa troca, né? Na real, no episódio com o Pablo, a gente até falou sobre isso, a porcentagem, né? 99% da população joga esse jogo. E o jogo que a gente se propôs... Foi treinado para isso, né? Foi treinado para isso. É o sistema. É o sistema. É desde a escola. Desde a escola. A escola te cria para entrar nisso aí. E, enfim, a gente tenta jogar um jogo acaba diferente. sendo meio retrógrado, né? Muito. E eu acho que, assim, além da gente ser treinado para isso, existe uma coisa legal da gente avaliar, que é o seguinte. Você, quando tá, por exemplo, numa CLT, você tem segurança, né? As pessoas se sentem seguras, mas porque elas vão... falta liberdade. Mas você tem que escolher. Você não consegue ter segurança e liberdade. Ou você tem a segurança ou você tem a liberdade. Então não tem muito tempo que eu, pelo menos, o Nelson sempre empreendeu. Sim. Eu, pelo menos, tem muito pouco tempo que eu vim para a vida do empreendedorismo, né? Eu confesso a vocês que para mim foi uma luta interna terrível. Era isso que eu ia falar. Eu imagino que tenha sido muito difícil. Bia, mais ela ainda tá processando. Verdade. Ainda tô aprendendo bastante, viu? Assim, na pancada, né, gente? Sim. Nos erros e nos acertos, assim. É bem desafiador ser empreendedor aqui nesse país. É muito desafiador. É muito desafiador. Então, cara, até para contar um pouquinho agora da nossa história. A Bia, a gente sempre foi... Também trabalhei CLT e o caramba, fui analista da Oi. Só que claramente eu não... Isso desde muito novo já vi que aquilo ali não era para mim. Porém, eu sempre empreendi em paralelo. Por meus pais serem empreendedores. Desde sempre. Os pais da Bia, mesma coisa. Sempre foram empreendedores. Mas ainda assim, trocando o tempo pelo dinheiro. Sempre foi isso. Então a gente tem rede de loja de calçados, a gente tem corretora de seguros, a gente tem hoje agência de marketing,
A gente tem Temos o podcast? o podcast, que é um guarda-chuva, porque isso aqui tem uma mensagem a ser passada, óbvio, mas, cara, é Existe business. um propósito, né, com o podcast. Tem um propósito que é passar mensagem para outros casais, que relacionamento não é fácil, mas se tu colocar força ali, colocar empenho, tu consegue fazer decisão. acontecer, é uma decisão, mas óbvio, tem business. Entendeu? Não tem isso. A gente tem loja online sendo montada, tem muita coisa sendo montada justamente para sair dessa roda. Tem que sempre se reinventar, né? Na verdade, amigo. né? O tempo todo você tem que se reinventar, porque se você for pensar aí, né? Há um tempo atrás, há uns anos atrás, né? A gente tinha locadora de vídeo. Caramba. Né? E o cara falou, pô, isso nunca vai acabar. Né? E hoje... Eu tenho 2 amigos que ganhavam muito dinheiro. 2 eu lojas. também conheci, eu tinha um amigo também que tinha uma locadora, o cara tinha uma vida super estável. E de uma hora para outra ele se viu louco quando lançaram Netflix. Os streamings, né? Os streamings, exatamente. Ele se viu louco, porque o negócio dele caiu... E foi tudo muito sem rápido, né? Muito rápido. E foi tudo muito rápido. Cara, e isso do rápido, a gente hoje, né, somos... lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, a Bíblia fala muito isso, que não tem não tem um sinal, né? Ou tu se atenta o que tá rolando, porque ninguém chegou lá para Blackbuster, né, que era isso. Da locação, e falou, olha só, ou você faz alguma coisa vai se preparando aí nos próximos meses, né? Que isso aí vai acabar e vai virar. Não foi. Ou tu se liga nos sinais, ou então, irmão, chegou, passou. E, gente, inclusive, não precisa tem um lance né? desse com a Blockbuster e a Netflix, que o cara da Netflix tentou vender eu vi. Pra o dono da Blockbuster a por ideia, 250 milhões, sei lá. Sim, um eu sei da e hoje história. vale bilhões o negócio. Então, E o cara não- imagina e o cara a cabeça tinha. do cara. Os caras tinham pra pagar. Os Sim, caras não sim. acreditou. Não, imagina. Imagina. Você não vai dar certo. Tá louco, não sei o quê. E hoje Netflix É muito parado, doido isso. Muito. E você sempre foi empreendedor, não? Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né, cara? Aham. Então, nossa vida, assim, Uau. a minha vida e a vida da Aline, a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente se conhece desde criança, na Igual verdade. eu e Na Bianca. verdade, a mãe legal. do Nelson, ela me conheceu na barriga da minha mãe, né? Que a minha É uma irmã- velha história. Meu a minha Deus, irmã que maneiro, A minha incrível. irmã casou com o tio dela, por parte de mãe. Irmão da minha mãe. E tiveram duas Todo filhas. mundo pergunta assim, vocês são primos? Não. Aham. Não, não. Não confunde realmente, Aham. só que a gente não é primo. Aham. Aham. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Caralho, né? moleque, mas que história. Daí a Que gente legal. brincava junto Sofremos e tal. um acidente de carro. Kombi, né? que a mãe de dela Kombi, a minha mãe. virou a Kombi, né? E Meu a gente Deus. caiu e tal, graças Tem que a Deus. falar não mal da aconteceu sogra, né, nada. gente? Óbvio, Não pode claro. perder, né? Não. Essa oportunidade. Vou falar que ela não dirige. Pô, bem. eu- A sua sogra trabalha com você agora. Ah. Ela pode assistir o podcast. Agora ela dirige bem. eu e Bianca, a gente se conhece desde 8 anos de idade. Né? É mais ou menos isso aí, né, Aline? 5 anos. Mas assim, a vida se distanciou, Aham. né? Porque eles vieram a se separar, então teve aquele caos de família que na maioria das separações Daí eu acontece. me mudei também. pra outro lugar, Nelson Aline. mudou, Nelson chegou a morar um tempo em Minas, Foi, morei né? um ano em Minas. Foi. E aí a vida fez isso, né? Separou. Aí Nelson casou, Sim. né? Nelson teve um primeiro relacionamento. Quando eu conheci ele estava se divorciando. E eu também tive alguns relacionamentos antes. Quando a gente ficou junto, eu já tinha os meus filhos, né? Que hoje são nossos, né? Uhum. Que é a Jéssica e o João Vitor, né? O João Vitor, ele tinha 3 anos. ó. 3 anos. Três pra Ele cá, era um bebê. Muito pequenininho. Muito. Você foi o pai do Vitor. Ele do João. foi. Ele é. Ele é, né? Ele é. o pai. Hoje mesmo eu falei pra ele, olha, eu vou deixar o João Vitor por sua conta agora, Ah. tá? Não quero mais saber de Que responsabilidade. estresse com o João Vitor. 18 anos. Ele agora é por minha conta. Eu falei, tudo, você resolve Você tudo com ele. resolve Você manda com ele mandar ele. mensagem pra você, tudo, porque tá um estresse danado. Adolescência, né? Essa idade realmente. Não, olha, eu vou te falar que se fosse antes dele completar 18 anos, eu te diria que, e eu falei isso para muitos amigos meus, inclusive,
que eu desejava que todos os pais tivessem um filho como o João Vitor. João Vitor sempre foi muito amoroso, muito carinhoso. E não só comigo, mãe, né? João Vitor até pouco tempo deitava no meio, assim, da cama da gente. João Vitor, a gente tá cansado, veio do trabalho, quer dormir. Não, vou ficar aqui mais um pouco, quero ficar aqui mais um pouco. Né? E de dar beijinho, e de dar cheirinho, e de querer. Então ele sempre foi muito agarrado. Essa semana eu cobrei isso dele, inclusive. Eu falei, acabou o cheirinho da mamãe agora? Tem mais isso? Agora o cheirinho tá indo pra, né, outras pessoas. Tem isso. Tem isso, né? Tá gastando o cheirinho, né? Tá gastando. Cara, mas foi justamente essa bondade do João Vitor que me conectou com ele, cara. Porque ele sempre viu eu e Bia sendo muito carinhosos um com o outro, e ele assistia, e ele começava, pô, vocês são muito maneirinhos juntos. Então, assim, claramente ele tem exemplos muito massa dentro de casa, né? Não tem... É isso que faz o caráter do cara, né? Não tem jeito. E foi essa aproximação que fez a gente estar aqui hoje, né? E eu acho que assim, o bacana disso tudo, né, é que eu tinha 26. 27, eu acho. É que eu já tô velhinha, não vou falar 29. A minha idade não, mas você tinha 29, então, eu tinha 26. 26, eu tinha 26 anos, João Vitor tinha 3, a Jéssica tinha 9 anos. E a gente tomou a decisão de ficar juntos. Nossa, e como é que foi isso, gente? Pois família, família. Fala aí você, só pra eu não falar mal. Fala você. Não, cara, pra mim sempre foi de boa. Né? Então eu acho que Deus já via isso na gente. Eu acho que a gente tinha que ficar junto realmente. Era uma coisa que a gente se conecta muito também, né? Massa. Então, Deus já via isso na gente. A gente já tentou ter filho e tal, mas não rolou. Falei, vamos deixar rolar. Sim. Fazer negócio de tratamento e tal. Não, sem pressão. sou botar na meio vontade contra de Deus. isso. Vamos botar na vontade de Deus, exatamente. Daí não rolou. Então, hoje a gente vê que realmente era pra gente ficar junto, entendeu? Porque ela já tinha os filhos dela. Por que não foi lá atrás, quando a gente se conheceu e tal? Ainda criança, não rolou né? nada. E nunca tinha rolado nada mesmo. Só depois que ela se separou e tal, eu também. Foi que a gente começou a Foi meio sair. rapidinho, né? Mas aí a gente saía escondido porque você tá separado, mas o povo ainda tá se acostumando. Você tá separado, né? Eu já tava um tempo já tava ele já tava mais. Um ano, e tal. Já tava mais um ano aí, começando a entrar na vida de solteiro. Aí, opa, a gente se conheceu. Maneiro. E eu sempre fui tranquilo, né? Então a gente ficou junto, conversamos muito antes da gente tomar a decisão, né? E assim, mas foi muito rápido, né, Nelson? Foi um ano, né? Um ano. Porque a gente ficou 17, junto 18, em 2007. Tá, 2007. 2007. Em agosto de 2008 a gente foi morar junto. Foi 8 em abril de 2009 a gente casou. Porque assim, a gente... 8 do 08, olha isso. Cabalístico. A gente foi morar junto nessa data aí. Aí ela não queria sair da casa dela, eu falei, cara, não dá, vamos sair daqui e tal, vamos morar junto, a gente vê qual é. Ela, pô, mas tem que casar? Eu falei, fica tranquilo, a gente vai casar. É porque o que acontece? Quando eu conheci ele, quando a gente ficou junto, é porque conhecer é estranho pra gente, né? Se conheceu desde criança. Pois é. Mas quando a gente ficou junto, eu já tinha tido experiências anteriores de morar junto. E foi muito engraçado que eu lembro que a primeira vez que a gente saiu, no discurso do Nelson era assim, não, eu posso até morar com outra pessoa, mas casar, no caso, nunca mais. Gente, na hora eu pensei assim, opa, não é esse. Porque eu já tinha tomado a minha decisão de que... eu pensei, eu não quero ficar com ninguém, sair de um relacionamento agora, eu quero aproveitar. E o dia que eu quiser é pra casar. Sim. Então eu tinha muito essa questão. E eu lembro que ele falou isso comigo, né? A gente começou as questões a apertarem muito de... Poxa, eu já tinha 2 filhos. E era engraçado porque às vezes não tinha com quem deixar os filhos. Então, para namorar, fazia o quê? Ia com os filhos. Ia no McDonald's. Ia no McDonald's. E o bacana... Ia no parque, Jardim Botânico. Passeio era esse. Passeio era geral. Falei, vambora. Família, né, irmão? Mas então, Alex, mas o bacana que eu acho nisso, e eu sempre falo isso pra ele, né, que eu tenho muita gratidão com ele por isso, porque eu acho que isso não é pra qualquer um.
Não é, não. Você teve Cara, teve a tua escolha. Não é, ali, pra ele sempre diz que acha que foi muito normal. Pra mim foi de boa, mas a gente sofreu muito preconceito, muita coisa. Mas Não por tem causa noção. por conta da tua família, Porque eu tava solteiro na época. Seja sincero. não? Sincero. Não, também. Eu fui Também. aqui que eu já peguei o código. Isso. Não, de amigos, sincero, na família, lata. geral, né? Amigo, família, todo mundo. Até de amigos, tá? Porque a gente, quando ficou junto, né? A gente ficou um ano, né, Aline, mais ou menos, 2007, 2008, a gente foi morar junto. Nossa, quando a gente foi morar junto, então, aí que o negócio... Birimbolou. Família, e o pessoal falava pra mim, tá maluco, vai criar filho dos outros. Eu falei, que isso, cara? Que mente é essa? A nossa sociedade ainda é machista. pra Entendeu? cacete. É muita coisa. Mas o amor não tem padrão, né? Não tem Os padrão. olhares, É, a gente tem viu padrão. os olhares, né? O problema é que as cultural, pessoas querem né? padronizar o que É. não dá Não pra dá pra padronizar. É. Entendeu? O amor não tem isso. E você ama, independente de ser seu filho ou não. Eu tenho certeza que o Nelson ama meus filhos. Quer dizer Sim. que alguém que adota uma criança, Uma criança. Não é capaz de amar aquela criança? entendeu? Não, isso não existe. É isso Isso aí. não Não existe. pode? É. Né? E eu nem sabia, eu não tinha nem ideia de que eu não poderia ter filhos. A gente não tinha ideia disso. Não fazíamos Não ideia. fazíamos ideia. E hoje eu entendo que Deus botou a Aline na minha vida, né? Pra ela, de repente, não sentir essa necessidade É muito doido. de Nossa, ter filhos forte lá na isso, frente, né? E não conseguir. Porque E eu eu- falo pra ele que assim, ele sempre disse assim pra mim. Ela se preocupa mais do que eu. Ela fala, cara, você não quer ter filho? Eu falo, Aham. cara, eu tô de boa. Não Agora, Pra mim, isso há uns 10 anos atrás. Mas se preocupava, Mas, cara, né? me se preocupava, vier, né? tranquilo, mas se não vier, eu tô de boa. Não é Aham. que eu não goste de criança, sempre gostei. Uhum. Meus sobrinhos sempre foram muito apegados a mim, né, e tal. Legal. Mas eu falava pra ela sempre, falava, fica tranquila, cara. Ela não faz um tratamento. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada. Uhum. Na minha mente eu sempre tive isso. Falei, cara, eu não vou fazer. Vamos deixar acontecer. Até porque você já Se via as vier- crianças como filho, né? Sim, Então você já já cuidava. muito isso. você já Eu tava já me muito... inseri naquele mundo ali. A Aline fazia faculdade e trabalhava. Então, o meu horário era mais flexível, que eu sempre trabalhei pra mim. Né? Eu sempre fui empreendedor. Então, eu levava na escola, eu levava na natação, eu levava o João Vitor no futebol. Eu que botei ele no futebol com 3 anos, num clubezinho que tinha lá, Ah, legal. pra começar Ó, a ele jogar. tá te corrigindo, 4. 4 anos. que 4 ele foi. anos. Tá, coloquei, levava Obrigada, no futebol. Aí ele falava assim pra mim, vai devagar pra minha perna é curta. Cara, Não, ele falava assim, ele, então vambora, mãe, João Vitor. paga Ele, não, um vai transporte devagar. pra mim, Ele pelo falava. amor de Deus. Eu falei, João Vitor, o custo é muito alto. Você já estuda numa escola particular. Mas, mãe, é que meu tio me leva e ele me leva a pé. E ele vai muito rápido e minha Eu perna ando é rápido. curta. Eu ando rápido, ele, a perna dele, coitado, ele era curto. Realmente hoje, pô, você me pensa, pô, sacanagem. né? Sacanagem. Pô, o moleque andava rápido, eu, vambora, João Vitor, tá atrasado Minha e tal, não perna é sei. curta. Quando dava, eu ia de carro, mas quando não dava, eu ia a pé. Cara, Aham. muito maneiro. Então, essa assim, na creche, ele ia pra creche, né, Aline e tal, quando não dava pra ela pegar, eu ia lá, não, deixa comigo, eu Você era vou. pai, irmão. E a gente Era ia, pai. Fazia mamadeira, Ah. trocava a fralda do João E a Vitor. gente ia se Trocava a ajudando, fralda né, do cara? João Vitor, vale lembrar isso. É. Né? Deixava ele lá com a Jéssica. E assim. Ia trabalhar. E ele voltava a trabalhar, porque não tinha outra opção. Sim. Eu precisava estudar, como eu falei, que eu acredito que a educação transforma. Então, sempre foi uma coisa que eu não abri mão, que Legal. foi de estudar, porque eu sempre pensei assim, eu falei assim, bom, qual é a forma de eu mudar essa história? Uhum. a Aline Eu sempre não estudou. tenho pai rico, Uhum. né? Nós não somos ricos. Vocês são de onde, Aline? Vocês vieram de onde? Do Rio Do mesmo. Rio, nós somos do Rio. Nós somos do Mas Rio. o que? Centro do Rio, Baixada? Não, é subúrbio, né? Maneiro. Maneiro. Subúrbio. E aí, eu pensava, cara, eu não nasci num berço de ouro. Aham. Não temos, né, grandes A gente começou do condições. zero. A gente começou do zero, a gente começou do nada. Eu falei, bom, a única chance, eu falei, eu não sirvo pra roubar. Não sirvo pra me prostituir. Aham. Então, Vou ter Eu que vou- eu vou ter estudar. que estudar. Ah, E eu vi um estudar. monte de gente que estudava e dava certo. dava certo. Sabe? E hoje, com mais bagagem, mais experiência que eu tenho até na área educacional, posso dizer pra vocês o seguinte: as pessoas que não dão certo nas suas profissões é porque elas não fazem dar Faz, certo. dá certo.
Isso não é culpa da profissão que escolheu. Você sabe por quê? Porque você pega vamos colocar uma profissão assim, um médico. Você vai ter um médico que é o cara, que é reconhecido mundialmente, né? A clínica dele lotada, ele não faz o menor esforço, porque ele fez aquele nome dele ali. Sim. E você vai ter vários médicos medianos. Aham. E você vai ter vários médicos que não conseguem dar nem plantão. Né, cara? E o que acontece? É médico. Advogado. É a mesma coisa. Então, assim, é muita característica da pessoa. Aquilo que a gente estava conversando antes, daquilo que ela acredita que ela é, daquilo que ela acredita que ela pode ser e o que ela merece ter. São essas 3 crenças bases do ser humano que impede, muitas das vezes, eles de seguir em frente. Levanta ou impede, né? Isso aí. E posicionamento também. Cara, né? eu comecei a estudar, pra falar sinceramente, com uns 29 anos, né, Aline, que eu comecei, né? Maneiro. Eu vi que a Aline tinha aquela força de vontade, sabe? Eu falei, pô, cara, tá na hora e tal. Porque eu não gostava, né? Quando eu era mais novo, eu queria trabalhar. Eu queria ver dinheiro. Já ver dinheiro, né? Com 16 anos eu comprei meu primeiro carro. Com o meu dinheiro, porque meu pai não tinha nem carteira, né, gente? Vamos combinar. Era mais fácil antigamente andar sem carteira, né? Não, mas é o que eu falo pra ela. Eu vi 2 gerações aí, mais ou menos, passar por isso com essa idade. Eu passei por isso, né? Quando eu tinha 16, 17 anos. Pô, fazia um monte de besteira também, né? Assim. E vi meu sobrinho também, tinha uns problemas com essa idade, e hoje eu vejo o João Vitor dando um pouquinho de trabalho, mas nada do que... Não, ele é bem tranquilo, entendeu? Ele é bem tranquilo, é bem tranquilo. Eu falo pra ela, o problema dele é só mulher e rua. Eu não queria falar isso, mas tudo bem. Mas a mãe fala, a mãe fala. Pode. Antes de eu começar a gravar, disseram que era pra eu... Pra ficar à vontade. Tô à vontade. O resto, cara, ele vai lá, acorda cedo, não tem problema. Ele quer participar. É o que, João Vitor? Veio me perguntar, João Vitor, veio me perguntar, pô, mas quando é que eu vou participar aí do teu podcast? Arruma uma mulher. Uma mulher. Cria uma história, uma conexão, e aí vem contar aqui pra gente. Isso aí. Eu já falei, ó, se bobear aí, marca aí um vinhozinho aí, minha grávida não pode, mas aí pra conhecer aí, tem um nome aí, que eu não sei se posso falar. Sei. Entendeu? Pô, pra gente entender ali, ver qual é a pegada, entendeu? Vamos ver. Então, esse tempo, né, que passou, hoje eu vou fazer 45, né? Então, eu vi algumas histórias, né, assim, passadas. Eu sei que a gente, que é homem, tem um certo momento que a gente dá algum problema, quer rua, quer amigo. É mais na rua, você né? quer beber, quer balada e tal, quer festa, é isso. De repente ele tá vivendo esse momento dele. Eu falo isso pra ela, eu falo, cara, calma, isso aí daqui a pouco vai passar uma fase, ele vai arrumar uma pessoa, ou de repente não, ele vai ter um trabalho, uma profissão, ele vai se dedicar mais, ele tá fazendo a faculdade. Então nessa época eu não fazia nada disso, eu só trabalhava. Então com 28 para 29 anos eu comecei a estudar. Entendi. Né, eu fiz muito por influência dela também. Também. Que ela sempre estudou e isso te motivou isso me motivou bastante. É porque eu acho que ele via que a minha vida ia evoluindo. E muitas das vezes a dele ficava ali mais estacionada, porque ele tinha um negócio que acabou estacionando ele por um tempo. Que eu não saía do lugar. Ele não queria sair do lugar porque ele achava que era seguro. Seguro, exatamente. Era a história da segurança e da liberdade. Eu também tinha um negócio desse que na época valia muito dinheiro e hoje eu vendi. E eu cansei de falar com ele, vende, isso vai acabar. A história da locadora. Volta, né? Vende, isso vai acabar. Nelson, a hora de vender agora. Investe esse dinheiro. Só que assim, eu falava isso. Ele estava preso na segurança. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E nas crenças dele. Hoje o Nelson, ele tem um conhecimento que ele ainda acha pouco, tá? Na minha percepção de valor, não é pouco. Até falo sempre para ele, investe nisso, fala isso com as pessoas, comunica isso, né? Monta um canal, algo para você compartilhar, porque ele hoje estuda muito sobre investimento e ele acha que não está preparado. Só que, gente, o 100% não existe. É complicado isso. É porque ele é conforme. Isso realmente é complicado, porque assim, você pode... Eu tenho que ter o domínio. Porque assim, pra não poder falar, pra não poder passar, eu tenho que ter o domínio disso. Mas você só não descobriu ainda. Eu hoje trabalho com a parte comercial. Hoje trabalho com parte comercial, né?
Eu trabalho com isso, vou estudar isso, gestão comercial. Legal. Né? Eu estudei gestão em turismo, estudei um tempo gastronomia, porque era uma coisa que eu queria fazer. Gente, podemos marcar um jantar, cozinha como ninguém. Que legal. Fica a dica. Gostei. Isso eu fiz pra, assim, meu hobby. De hobby, eu tive uma né? cozinha, na Legal. época eu tive. Maneiro. Quando eu fiz a faculdade, eu tive uma cozinha, mas aí não deu certo e tal. Maneiro. E eu sempre fui falando pra ela, cara, a gente tem que ir tentando. Tentativa e erro. Tentativa, meu. Né? Daí, há 3 anos atrás, em 2020, antes da pandemia, em janeiro, foi em janeiro. Sim. Final de 2019, início de 2020, pintou uma oportunidade, né, pra gente abrir um polo de educação. Uhum. Na verdade, quando eu saí da multinacional, que eu falei para vocês, eu virei funcionária, né, da sede da Unicesumar. Não sei se eu posso falar a marca. Pode. Pode. Da sede da Unicesumar, que é uma instituição que fica em Maringá, né? Uma universidade, tem mais de 30 anos no mercado Paraná. Mais de 30 anos no mercado e 15 deles no EAD. Então, não surgiu um EAD do nada, né? Pós-pandemia. Eles têm uma estrutura muito boa. É uma instituição que se preocupa em entregar qualidade para os seus alunos e não apenas aulas gravadas e muitas delas defasadas. Porque é fácil, né? A gente grava uma aula aqui, grava um episódio, fica entregando para o cara. Lá tem mais de 16 estúdios hoje, né? A gente grava, o pessoal lá costuma dizer que tem grava aula ao mais vivo. que a Globo. Que legal. Eles gravam todo semanalmente dia. gravam, eles têm mais gravação do que a Rede Globo, porque a gente entrega o mesmo benefício do presencial para o nosso aluno, porque ele Isso é tem muito o aluno importante. ali, o professor ali, né, que é mestre e doutor. Qual é a diferença? É que geograficamente ele está separado, tá? Mas ele está tendo um conteúdo daquele cara ali ao vivo, com possibilidade de tirar dúvidas. Para justamente o online escalado, né? É o próprio. Aquela história, né? De você, além de você escalar, é você entender que a tecnologia veio para ficar e para nos ajudar, não é para roubar nada de ninguém. É isso aí. É por isso que a gente está aqui hoje. É por conta da Exatamente. tecnologia. É a tecnologia. Você tem a flexibilidade, né? O ensino EAD, ela trouxe isso, né? Tem a flexibilidade do estudo. A formação hoje, uma graduação, uma pós-graduação, você faz ela online, um preço muito acessível. Você não gasta com transporte, com alimentação, você faz em casa, né? E você tem que ir no polo para fazer a prova. A gente tem mais de 1.000 polos hoje espalhados pelo Brasil inteiro. 4 internacionais. Né? E 4 polos internacionais. Que massa. Né? Japão, Dubai, tem acho que Suíça. Cara, e é isso, você barateia Londres. o custo, né? E você escala, cara. Hoje a gente consome, vou falar aqui mais uma vez do Pablo, né? Do Pablo Marçal, que a gente vive, e ele fala muito isso, a gente vive a era da escala. Então assim, se a gente tá num negócio que a gente não consegue escalar, a gente tá num negócio errado pro momento que a gente tá vivendo. Esse é o momento da escala. A gente tem que ter negócios que consigam escalar. Escaláveis, exatamente. Entendeu? Então, assim, esse é o jogo. E é isso que a gente vem buscando nas conexões que a gente vem fazendo. Eu também a gente tem uma rede de loja de calçados, né, que é o físico. Cara, a nossa ideia é enxugar essa operação justamente para ter negócios, que é o que a gente vem fomentando cada vez mais, escalados. Nas nossas corretoras a gente consegue escalar. A gente tem uma empresa uma empresa americana que a gente trouxe para o Brasil de óleos essenciais. A gente consegue escalar tudo, coisa que a gente consegue escalar. O podcast a gente consegue escalar a informação, a gente consegue escalar a mensagem. Então assim, é isso, esse é o jogo. Quem não jogar esse jogo tá fadado ao fracasso, amigo. Aí a gente abriu o polo em 2020, em fevereiro a gente alugou o imóvel. No início da pandemia, março a cidade fechou tudo. Eu com um mês com o imóvel alugado entrou a pandemia. Que rolê, gente. Que desafio, hein, cara, amigo? A gente ficou 8 meses com o polo fechado. Eita, Lelê. Só na obra, né? A gente gastou uma grana com a obra e deixou. Falei, calma, Aline. Eu sempre falo pra ela, Aline, calma que... É porque eu sou acelerada. Vai ter uma saída. Né? A gente já notou. Por isso que a gente dá bem, porque senão... Eu sou do resultado, entendeu? Eu não sou muito de planejamento. Nelson é muito mais de planejamento. Só que é o que eu falo pra ele. Eu falo, Nelson, não adianta planejar e não agir. Eu sou daquela pessoa que... Dar uma
eu prefiro corrigir a roda andando. Entendeu? Porque aí a roda já tá me dando dinheiro, já tá me motivando, a vida já tá acontecendo. Mas na pandemia não teve jeito. Não teve jeito. Parou tudo. Você teve tempo pra planejar. Sim. Não, e aí eu era funcionária ainda da Unicesumar, né? Então foi o que segurou bastante na época. Trabalhava com turismo na época, o negócio parou. Eu fiquei em casa. E ela trabalhando online. Eu trabalhava aqui nos hotéis aqui da Luz Costa e tal, trabalhava com turismo, né? Então parou, zerou. Algo que parou total, né? Pegamos as nossas reservas. Parou. Sim. As nossas reservas a gente pegou e organizou todas as contas e dívidas que a gente tinha e falamos, vamos ficar aqui quietinho. E assim, não tenho que me queixar do período da pandemia, porque eu tive muito trabalho e foi aí que me despertou para minha formação em coaching. Legal. Porque o que acontecia? Naquela época eu cuidava de 25 polos no Rio de Janeiro. E o que eu comecei a ver com esses polos, eu não podia mais ir na estrutura deles, mas a gente fazia meets diariamente. E eu comecei a ver que essas pessoas estavam ficando desesperadas, esses colaboradores, né? Por quê? Porque começa a vir... porque tá com problema na família, porque familiar morreu, porque o outro tá com Covid, porque é o aluno entrando o tempo inteiro pedindo cancelamento. Lógico, qualquer um pira. Aí eu falei, cara, eu preciso ajudar de uma forma diferente esses caras. Porque eu não posso receber uma pessoa que já tá louca e quer o cancelamento e ser recepcionado por outra que tá mais louca do que ele. Vai falar, vai apertar a mão dele, olha, realmente é isso, o mundo tá perdido, não dá mais pra ninguém e tal. E aí, eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. O meu início foi aí. Massa. Comecei pela inteligência emocional e fui me apaixonando. E aí era assim, sabe aquela coisa que você aprender pra entregar? Era o que eu fazia. Então, eu só tinha um horário de 7 às 9 da noite. Então, eu assistia as lives, treinamentos, que naquela época teve muito. Né? Muita coisa gratuita, eu compartilhava muito com eles. E a partir do conteúdo que eu aprendia, no dia seguinte eu montava uma apresentação. Maneiro. E com todos os tópicos ali, porque eu tenho uma questão de aprendizado com a escrita muito forte. Então, eu escrevia, rascunhava. Então, era aquele rascunho do lado, apresentação na tela e mandando ver com a galera. Pô, que legal. E eu vou te falar que os feedbacks, né, Nelson, até hoje vai fazer 2 anos que eu saí da Unicesumar agora enquanto funcionária, né, que agora tô como gestora, mas até hoje eu recebo feedbacks incríveis via Instagram, via WhatsApp, dessas equipes que lá atrás eu ajudei. Tenho certeza. Isso é muito importante. Porque realmente, cara... Isso é maravilhoso, gente. Quando esses feedbacks... Sensacional. Cara, isso que do nosso projeto aqui do Resenha, o que mais estimula a gente são os feedbacks que a gente recebe de formas aleatórias. Sim. Como a gente estava falando de empreender, né? É difícil. A gente sabe disso. E muitas das vezes a gente recebe, pega umas fases que a gente fala, cara, que doideira que a gente que eu fiz? Já me questionei isso entendeu, cara? Né, tem dia que eu acho que eu vou ficar rica e tem dia que eu fiz a maior besteira do mundo. Correndo. Aí a gente, toda vez que a gente tá nessa fase, a gente recebe um feedback massa, fala, moa. Que impulsiona, assim, faz você enxergar que você tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Uma das coisas que me impulsionam muito hoje, no dia de hoje, né? Naquela época foi a contribuição com aquelas equipes. Mas hoje eu tenho a minha equipe, né? E graças a Deus uma equipe muito boa. E eu penso muito neles, né? Eu sempre falo isso pra eles, inclusive. Eu falo, gente, não pensa que a gente não pensa em vocês, mas a gente dorme e acorda pensando na folha de pagamento, na responsabilidade que a gente tem de manter vocês, né? De dar condições de trabalho, né, favoráveis para vocês. E de fato a gente pensa isso e de fato assim vira filho. É uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande, porque as pessoas têm família. Famílias, exatamente. Né, que depende daquilo. Disso, né? Então até quando você pensa em desistir, você fala, opa, eu não posso desistir. E o fulano, e o outro, e o outro, e o outro, que apostaram em mim, que estão comigo, que vão lá e compram a nossa briga e faz com a gente. Então não tem como. Deixa eu só voltar para uma questão que você falou desse curso de coach. Qual é o seu panorama para esse curso para especialização de coach? Aqui no Brasil a gente tem
tem um místico sobre os cursos de coach, né? Muitas pessoas falam até mal sobre coach. Sem conhecer. Sem conhecimento, tá? Porque eu tenho o meu parecer, eu amo essa formação, acho que é muito válido, mas eu quero que você que estudou, que você fez a formação, o que tu diz sobre essa formação ali? Nos Estados Unidos, o profissional de coaching ele é absurdamente valorizado, né? E muito procurado, inclusive, né? Para alta performance, justamente, para as pessoas que precisam melhorar essa alta performance. E todos nós precisamos melhorar o tempo inteiro. É o que eu falo sempre para ele, a gente nunca vai ser 100%. No Brasil, vulgarizou um pouco, né? Porque qualquer um se diz coach. Né? E nem sempre o cara tem a formação adequada, ele busca a formação adequada. Então você vai ter aí formações que você vai precisar investir uma grana legal, forte. É investimento. Né? E outras que você vai investir 10% daquela outra ali. Aí o cara vai para aquela ali, mas aquela ali também dá o nome dele de coach. Quando eu escolhi a minha, eu não estava muito preocupada com quanto eu ia gastar. Tá? Eu estava preocupada com quanto eu ia receber dessa entrega. Receber de conhecimento. De conhecimento, de capacidade de ajudar outras pessoas. Então eu entendia que eu não precisava de um nome. A minha preocupação não era o nome. A minha preocupação era colocar para as pessoas aquilo que elas precisavam conhecer. Então o coaching ele não diz o que você vai fazer. Ele te faz perguntas que te levam, que a gente chama de PPS, que são as perguntas poderosas de sabedoria. E nessas perguntas, você vai começar a se responder. A transformação acontece através de você, né? O cara não vai vai chegar e você tá transformado. A gente não o verdadeiro coach, ele não vai fazer isso. Ele vai conduzir você para se descobrir. Sei. Porque as respostas sempre estão dentro da gente. Tá dentro de você, Exatamente. tudinho. Você sabe qual é o seu propósito. Ah, mas Aline, eu não sei. Tá aí dentro. Se você buscar, tá aí dentro. De repente você não buscou no lugar certo, da forma certa, com as perguntas certas. Com as ferramentas mas certas. Todos Exatamente. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós, né? E aí tem vários critérios para a gente avaliar. Então, acho que no Brasil hoje acontece muito isso, né? E essa desvalorização, que é um pecado isso acontecer, enorme, porque bons profissionais de coaching poderiam ajudar muito as pessoas, muito. A gente poderia ter muito mais pessoas mais ricas. Né? E quando eu falo rica, eu não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de mente. Prosperidade. De ser próspero em tudo, sabe? Todo mundo tem um dom, né, cara? Todo mundo tem uma coisa que emana dela, que sai ali facilmente para ela fazer, né? Que você faz com facilidade. E que você gosta de fazer. Todo mundo tem isso. É algo que você faria sem receber dinheiro. Eu falo isso com os candidatos, às vezes que vai lá, né, no polo, eu falo para ele. Inclusive, quando eu vou fazer alguma ação comercial, eu lá na hora da ação eu pergunto, o que você faria até de graça? De graça. Aí ele fica pensando. Eu já respondi um questionamento do João Vitor nesse... O que você faria de graça? Aí o cara, não sei, fala, mas pensa em alguma coisa. Te dá prazer. Sei lá, eu cuidaria de alguém. Aí eu já vou naquele curso lá, pego um curso específico. Serviço social, gerontologia. Tem aqui serviço social, gerontologia, que você vai ser feliz e você vai ganhar dinheiro. Exato. E você vai ser feliz nisso. Nessa pegada, a gente falou antes de gravar de algumas de viradas de chave, né? E eu tive uma virada de chave muito levada para isso. Sobre o que fazer sem ganhar dinheiro. Minha história familiar, né? Minha mãe não é muito do relacionamento. Minha mãe não é muito de relacionamento, eu era muito grudado a ela, né? E eu me tornei uma pessoa, ao longo da minha vida aí, que eu não me relacionava com muitas pessoas. As pessoas gostavam de mim porque gostavam. Eu sempre tive muitas pessoas que gostavam de mim. Próprio do influente, né? É isso. Mesmo com esse problema que eu peguei. E a minha virada de chave foi essa. Eu falei, cara, olha só, eu me relaciono com as pessoas mesmo sem querer. As pessoas gostam de mim mesmo sem querer. E eu peguei algo que não é meu, me internalizei, que era o não relacionamento, mas isso é da minha mãe, cara. Aí eu fui, o que eu faria sem ganhar dinheiro? Para me relacionar.
Eu gostava de me relacionar. Foi quando eu hoje, cara, eu acho que eu tenho até um gatilho até muito virado, porque, cara, hoje o meu jogo é me relacionar com pessoas, cara. Sim. Eu tô numa fila de um banco, daqui a pouco o cara já tem meu Instagram, já tem meu WhatsApp. Mas, Alex, isso conecta com o seguinte, ó. Na vida a gente só tem duas opções quando a gente vive esses padrões, né? E nós somos os adultos das crianças que nós fomos. Então, hoje eu atendo crianças também, porque eu tenho a franquia do Super Cérebro, tá? E a gente atende muita criança que a gente vê nitidamente que se a gente não ajudar agora na etapa que ela tá, vão ser adultos que vão ter problemas sérios. E isso a gente está comprometendo a nossa sociedade. Exatamente. E aí, vivendo esses padrões, a gente só tem duas escolhas, né? 2 caminhos. Ou a gente repele, ou a gente replica o padrão. Então, em um dado momento da sua vida, você escolheu repelir esse padrão. Não, isso não é para mim. Isso não é da minha essência. Isso não faz parte do meu perfil. Eu não vou carregar isso. E olha, top as pessoas que conseguem, como você conseguiu sozinho, identificar isso, porque a maioria não consegue. E elas vão repetindo aquele padrão absurdamente. Então, assim, era o pai que batia na mãe, que era uma vida infeliz, o pai só traía a esposa e tal. Aí o filho acha que é certo ele também trair, também bater. E assim vai, sabe? De geração em geração. E a sociedade vai acontecendo o quê? Te vai adoecendo. É isso aí. Eu tenho uma história que, de repente, que aconteceu comigo, que pode ajudar muita gente, tá? Eu, quando... Te falei, né? Que eu comecei a estudar mesmo, de verdade, com 29 anos, tá? Não tem muito tempo, né? É isso tem aí, um tempinho, garoto. Querido, 45, não, né? Não tem muito tempo, foi ontem. Mas tem um hoje... tempinho, né? Então, quando eu era criança, tinha uma pessoa, né, que eu não vou falar o nome, que me chamava de burro o tempo todo. Eu ia fazer alguma coisa, pô, tu é burro. Não vou falar, tu é burro e tal. Depois eu coloco nos comentários, gente. Cara, mas eu não sabia fazer aquilo. Eu ia fazer porque ele não orientou a fazer aquilo ali. Então, tudo chamava de burro. Isso ficou na minha mente. Pô, eu sou burro. Isso é muito doido. Ficou, gente. Cara, eu sou burro. E fica. Eu sou burro. Aí eu ia pra escola, cara, isso, né? matemática, não dá, eu sou burro. Eu nunca vou aprender isso. Tudo que eu ia fazer, eu pensava que eu era burro. Então eu falei, não vou estudar não, eu sou burro, não vou estudar. Ó, agora você fala quem te libertou essas crenças aí. Eu, quando a Aline começou a fazer até o processo de coaching e tal, começou a estudar isso, e eu também fui amadurecendo, né? Eu vi que não era verdade, né? Aí eu fui, ela falou assim pra mim, cara, por que tu não faz uma prova pra Universidade Federal? Aí eu falei, pô, Aline, tá maluco? Eu não tenho condição, eu sou burro. Ainda com a crença, eu sou burro. Cara, não dá. Ainda com a crença. Tirar Porque uma o nota, Nelson, ele é um cara muito alta, muito esperto mais. em geografia e história. Eu falei, cara... Eu falei, sabe uma coisa, meu irmão? Vou fazer. Fui lá, paguei a inscrição, no dia fui lá, fiz a prova. Falei, cara, pô, não vai dar, monte de jovem. Não, Aline, um monte de jovem. Quem sou eu? Tem 3 anos e 4 anos isso atrás. Foi o lance da gestão em turismo, né? Daí fui lá fazer a prova pra ser FET. Conta pra eles a colocação que você tirou. Aí fiz a prova, não tava esperando o resultado, né, cara? Então falei, pô, tá bom. Aí fui lá, olhei meu nome lá, 15º. Falei, porra, não é possível. Tem alguma coisa errada. Que legal. Aí, corrigir errado. 15º, mano. Será? Aí eu fiquei, né? Será? Sim, mesmo com a resposta. Aí eu olhei de novo. A crença limitante de capacidade. Cara, quer dizer, eu não estudei muito, eu estudei um pouco, né? Mas eu não me dediquei, assim, semana. Só que o Nelson sempre foi muito de ler e assistir filme. Então isso eu ajudou gosto, muito. né? Eu gosto muito de aprender, né? Ver o vídeo e tal, aprender as coisas, né? Então eu sempre gostei. Então tinha essa crença aí. Lá atrás eu tive essa crença limitante. Só que hoje eu vejo que é o que tá na tua mente, cara. Porque você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. É treinamento. É treinamento. Você tem que treinar aquilo ali. É igual o cara que é um atleta de alta performance. Sim. O cara, ele treina, ninguém sabe, mas ele treina a semana toda. Várias horas por dia, 12 horas por dia, ele tá ali treinando.
Para ele chegar lá na frente e tirar em segundo, terceiro. É isso. Para ele tirar em primeiro, ele vai ter que ferrar o joelho dele, o ombro dele, vai ter que operar e tudo, para ele ser um atleta de alta performance. Entendeu? Ele vai ter que treinar muito. Essa questão de mudar os padrões, né? Tá muito relacionado ao autoconhecimento, né? Você realmente tem que se conhecer para que você mude esses padrões. Como o Alex, assim, ele aos poucos, ele foi se desgarrando de alguns padrões passados e hoje ele se enxerga como uma pessoa que gosta de se relacionar, que é possível você tá ali se relacionando e dando ali para outra pessoa. Então, é o se conhecer o tempo todo. A gente agora, grávidos da Nina, né? A gente tá estudando muito, né? Muito sobre educação infantil, aqueles primeiros passinhos ali do bebê. Compra o livro Educar, Amar e Dar Limite. Eu sou palestrante dele. Você não vai se arrepender. Com certeza. Depois manda nos Com certeza. Porque assim, a gente está estudando muito. Você vai aprender a educar, amar e dar limite. É o conhecimento, o conhecimento que vai trazer, que vai mudar a geração, sabe? A nossa educação foi de um jeito, por conhecimento dos nossos pais na época, mas a gente quer passar algo novo para a Nina, sabe? E para isso você tem que estudar. Até porque é uma geração nova, diferente, com desafios totalmente diferentes. Então, por exemplo, lá na franquia a gente trabalha muito isso. A gente trabalha habilidades cognitivas e socioemocionais. Cognitivas através do Soroban, que é o ábaco japonês, né? Maneiro. E aí a gente ali trabalha raciocínio lógico, cálculo mental, interpretação, porque alguns pais perguntam assim, mas é só matemática? Não, pai. Porque ele pode achar o resultado e não saber interpretar o Soroban. Interpretação é vida. Treino. Ele precisa, ele vai ter que interpretar na história, nas ciências, na geografia, em tudo da vida dele. Em tudo. Eu fiz muitas dificuldades na minha vida até para ler um livro. Hoje em dia eu já consigo pegar um livro e ler. Tá? Mas isso aí foi treino, isso tem pouco tempo, tá? Eu botei uma meta pra mim, eu leio um livro todo mês. Legal. Eu leio um livro todo mês, eu tenho que ler um livro. Dia 30, 31 eu tenho que acabar um livro. Eu ainda leio devagar, tá? Mas hoje, quando eu já tô no segundo. Eu comecei... Comecei agora também. Eu comecei a ler e eu nunca não entendia, bro. Isso é muito doido. Aí eu falei, cara, não, vamos lá, vamos começar. Hoje em dia não, eu leio e realmente eu entendo o que eu tô lendo. Busca, como sugestão, Alex, para você, busca livros que você se identifique com a fala do autor. Exatamente. Quer ver um livro? Eu li 2 livros, que são 2 livros muito bons, mas... foi o Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é sensacional, já li. Esse livro é pequeno. Eu li daqui para São Paulo. A gente foi de carro. Já ouvi Cheguei falar. em São Paulo, eu já tinha lido. Né? E eu gosto eu já tinha lido ele há alguns anos atrás. Li de novo. Porque eu gosto de reler, porque você está em outro momento. E nesse outro momento, ele vão te fazer cair outras fichas. E eu estava indo dar um treinamento em São Paulo e no Paraná. Gente, como eu citei coisas do livro. Maneiro. Como aquilo me deu insumos para trazer para aquela galera. Maneiro. E é uma linguagem super tranquilo. Tá? Aí, por exemplo, um outro livro muito bom e muito famoso que vale muito a pena é O Segredo da Mente Milionária. Isso eu já li. Eu já li. Quero reler. Mas ele é mais desafiador. Quero reler. Então, eu já li 2 vezes. Inclusive, no final dele, eu acabei já de ler esse livro. Inclusive, no final dele, o autor diz pra você ler. Reler. Ele na real, todo mês, né? Todo mês. Ele manda você reler. Eu só li uma vez, eu já quero ler a segunda vez. Justamente aquilo ali. É a questão do padrão. Na tua mente. E eu queria voltar numa coisa que a Bia falou que foi muito interessante, do autoconhecimento. Sim. Né? Que eu somaria a sua fala, Bia, além do autoconhecimento, a autorresponsabilidade. O que acontece hoje com as pessoas é porque, por mais que elas se conheçam, mas elas se vitimizam. Porque o país não está bem. Porque agora o país vai afundar, agora... Sempre de alguém. Sempre tem um culpado. Porque a minha mãe não me entregou isso. Porque o meu pai não me entregou. Porque o meu marido é assim. Gente,
Não, a responsabilidade é sua. O protagonista da sua história é você. É isso aí. As demais pessoas são coadjuvantes. E outra coisa, Aline, depois que você vira adulto, né, a responsabilidade de mudar a sua realidade é totalmente sua. Se você teve uma infância que o pai não te dava atenção, a mãe trabalhava muito, e isso influenciou muito no que você é hoje, beleza, a gente acolhe essa dor, mas é de sua responsabilidade mudar isso agora. Eu diria que a gente precisa ressignificar essa dor. Ressignificar. É isso aí mesmo. Porque a mesma história, ela pode ser vista de várias formas. Eu vou dar o exemplo da minha. Os meus pais se separaram com 7 anos. Você tinha 7? Eu tinha 7, eu era a filha mais velha. Então, foi uma briga fenomenal, né? Terrível. E o nosso padrão de vida mudou absurdamente do dia para a noite. Então, assim, não éramos ricos, nunca fomos, mas tínhamos uma vida razoavelmente confortável. Tínhamos uma casa própria, a gente ganhava muitos presentes. Eu me lembro do último ano deles casados, a cama recheada de coisas. Meu pai sempre foi motorista, então ele viajava. Naquela época tinha muito essa questão de viajar para o Paraguai. Então, tudo quanto era novidade, para Paraguai era Miami dos pobres, né? E aí, ele trazia muitas novidades. Eu tinha lápis que enrolavam, né? E eu levava tudo isso para a escola. Era sensacional. Eu estudava em escola particular. E de um momento para o outro, de um ano para o outro, eu fui morar numa comunidade na Ilha do Governador. Saí da Vila da Penha. Fui morar numa comunidade da Ilha do Governador, a qual eu tinha que descer ela com as minhas 2 irmãs pequenas. Doideira, hein? Pegar um ônibus com essas 2 crianças e eu tinha só 9 anos. Eita. Nossa. E eu descia no meio do caminho, atravessava uma rua que era bem perigosa e sem sinal, deixavam elas na creche, voltava para o meu ponto e ia para minha escola. Só que eu tinha 9 anos e eu estudava numa turma que eram de pessoas que já tinham passado a idade de estar naquela... Tipo supletivo, né? Porque na época não tinha. Tá? Aí, geralmente, as escolas municipais, elas colocavam sempre essas pessoas para tarde. Então, de manhã, era a galerinha mais jovem. Mais nova. E à tarde, era a galerinha mais antiga. Como eu cheguei no meio do ano... Você ficou na ou eu estudava naquela, ou não tinha vaga. Sim. Meu Deus. Nossa. 9 anos. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu conto essa história aqui pra vocês, cara, com a maior tranquilidade do mundo. Porque eu não entreguei isso pros meus filhos. É porque você ressignificou. Porque eu ressignifiquei. Tem muita coisa que o Nelson fala assim, mas você faz tudo. Eu falo assim, Nelson, eu não vou entregar pra eles o que entregaram pra mim, que o que entregaram pra mim foi lixo. E não tem problema nenhum com os meus pais com relação a isso. Tive durante muitos anos, tá? Principalmente antes da minha formação. Por isso que eu digo que o coaching ele é libertador, tá? Se bem aplicado, né? Das técnicas e com as ferramentas corretas. Porque hoje eu olho e falo assim, cara, eles foram vítimas de outras vítimas. E para os meus coaches, eu falo muito isso, né? Porque você pega muita gente assim, que foi abusada, que foi abandonada enquanto criança. Então, aquela pessoa já se sente assim, cara, para que eu nasci se nem me queriam? Sim. Né? E aí, o bom disso, de você ressignificar isso, é você entender que essa história, ela pode ser vista de outra forma. Os seus pais te entregaram aquilo que naquele momento fazia sentido para eles. Cara, a gente entrega, nós como seres humanos, a gente entrega a nossa melhor versão naquele momento. E é exatamente isso aí. E é por isso a gente tem que sempre estar buscando a melhor versão. É isso. Você não tem nem motivos para ficar chateado com os seus pais, porque realmente era o melhor que dava pra eles fazer naquele momento, cara. E a gente tem que... É isso aí. Pra gente fomentar isso, a gente tem que exatamente buscar sempre evoluir, sempre melhorar. Você quer ver uma coisa? Era outra época, né, cara? A gente não tinha internet como a gente tem hoje. Tem um mundo antes da internet e pós-internet. Né? O mundo pós-internet globalizou de uma forma que você tem conhecimento. Hoje você abre o celular aqui...
eu não ando nem mais com carteira. É tudo digital. Carteira de motorista. Precisa mais andar com carteira, só ando com celular hoje. Fico com uma raiva quando isso está sem bateria. Eu não tenho carteira, então... Aí sobra pra mim passar o cartão, né? Vocês entenderam porque que eu não gosto. Eu entendi rápido, que eu não gosto. Mas o celular fica sem bateria? Outro dia... Não, mas teve um dia lá no restaurante... Uma vez no ano, cara. Carrega esse celular. A minha bateria acabou, eu pensei. Faz 99%. Olha, cara. Eu sei como é que é isso. 100 não prestou. Eu sei como é que é isso. Não, eu já fico ali, como eu tô com a bolsa, né? Eu já saio de casa. Amor, cadê sua carteira? Deixa eu guardar aqui. Eu falo pra você também, eu falo, amor, cadê a sua? Eu guardo com o maior cuidado. Ele fala também. Cadê a sua? Mas assim, ó, só pra concluir essa parte, que tem uma coisa que eu utilizo com meus coaches que eu acho que é, assim, extraordinário, que é a parte do perdão. Nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de perdoar, né? Mas vem muito da crença que a gente tem que o perdão é para o outro. Não. Na verdade, quando você perdoa, você se liberta e não liberta o outro. É isso mesmo. E aí, o caminho que eu construo com eles para chegar nessa reflexão, porque aí é um caminho. Por que eu digo que é um caminho? Que se ele quiser ir, ele vai, senão a escolha é dele. É do tipo do seguinte, nós fomos vítimas de outras vítimas. Então você pensa, o que o meu pai e a minha mãe naquele momento me entregaram foi o que provavelmente eles entregaram para eles na infância deles. De repente falta de conhecimento também, né? Porque a gente estava falando aqui, né? Que hoje a gente tem muita informação. Até demais, né? A gente tem informação até demais. Até errada, né? Que a gente tem que filtrar, porque senão a gente acaba se contaminando, né? Exatamente. Então é o que ela tá falando, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem que pegar as informações que realmente vão edificar a nossa vida, e não as que vão, né, como fake news, cara, né, várias outras coisas aí isso, que são erradas. Isso aí são várias mudanças e várias chaves que vai se mudando, né? Você falou aí de fake news. A gente não assiste televisão, né? Real. Lá em a gente casa não assiste. Eu também não vejo. Filme, mais ele. Eu não sou ligada em filme. Eu vejo muito documentário, filme, eu gosto muito. Então, mas assim, o que os nossos pais viam, né? Vamos dizer assim. Ah, sim. Que era eles ali, se alimentavam daquilo ali. Então, assim, aí são algumas escolhas. A gente já não assiste, não somos consumidores da grade de televisão. E, cara, a gente também trocou algumas coisas. A gente não se relaciona com pessoas que reclamam, amigo. Não me relaciono. São escolhas que eu fiz. Eu não me relaciono. Olha eu nos livros, né, gente? É porque a coach tem que ler muito livro. Dá uma carga, né, negativa, né, cara? Amigo, tu fica até amuado, né, entendeu? Cara? Porque aquilo, cara, o mundo é maneirão. Mas, cara, tem os seus percalços. Se você já começa ali a se relacionar e consumir aquela carga, brother, eu não me relaciono. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então é você que vai escolher quem você vai conviver. Eu já ouvi falar que não são 5. Que aí já aumenta o teu crivo, tá? São 11. Então, eu diria o seguinte. eu aprendi muito no livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Vocês já leram? Eu tô louca pra ler esse livro. Não, mas, mas já tá na minha lista. Tá na nossa lista. Sensacional. Eu posso dizer pra vocês que eu acho que aquele livro ali ensina mais do que muito MBA em gestão de pessoas, tá? E aí, ele fala exatamente isso. E era uma culpa, Alex, que eu carregava. Mesmo depois de ser coach, eu só abri, essa ficha só virou pra mim com a leitura desse livro. Porque eu falava assim, ó, a gente tem amigos que hoje não estão tão conectados com a gente olha pro passado e fala assim, caramba, mas a gente fazia churrasco todo dia. A gente fazia churrasco no final de semana, a gente tava junto, né? Porque a gente viajava junto. Só que hoje não faz mais. Faz mais sentido. E eu me culpava. 2/3 do tempo era a pessoa falando de outra pessoa, ou reclamando da própria vida. Exatamente. Amigo, mas é natural. Sabe? Quando você passa para o próximo nível, você não consegue mais hoje vivenciar isso. E eu achava culpada, que eu falava assim, gente, será que eu tô ficando snob? Sempre foi uma preocupação muito grande minha, porque eu valorizo demais a humildade. Humildade e gratidão são duas coisas que eu valorizo demais. Né? Hoje a gente foi treinar cedo com o pessoal da CB Rio, né? E eu tava conversando lá com o pastor Nélio, eu tava falando assim, pastor, até de entrar no mar,
muitas das vezes eu olho para o céu e agradeço, porque eu acho que é a tamanha oportunidade de contemplar essa beleza, isso que Deus entregou pra gente. Então, aí a gente fala de Deus, né? Porque assim, eu sou paraquedista, não sei se vocês viram lá no Instagram. Eu já vi. Então, isso tudo... Corajoso. Isso tudo, a nossa conexão com Deus também começou disso, da contemplação, cara. Tu olha aquilo ali e tu fala, meu, Deus é muito Só Deus. maravilhoso. Muito maravilhoso. E aí, voltando nesse gancho de vocês, que vocês não se conectam mais com pessoas, né? Foi quando foi as nossas desconexões, porque a Bianca já tinha enxergado isso aí muito antes de mim. Entendeu? Ela já não queria andar com algumas pessoas porque não conectava mais com ela. Não era nem só pessoas, né? Acho que ambientes também. Sim. Né? Então, é um contexto, né? É um contexto que naquele momento começou a não fazer mais sentido pra mim. Aí você começa a buscar novas coisas, né? Novos ares, novas pessoas. E foi aí realmente que rolou essa desconexão aí que foi o que levou a terapia de casais e tal, mas foi isso. De casal, né? Terapia de casal. Resenha de casais. Resenha de casais, terapia de casal, é isso. Cara, mas é muito massa esse fluxo que a vida vai tomando, esse rumo. E lá ele esclarece isso pra gente no livro. Ele fala assim que os ciclos que a gente vai viver, eles são diferentes. E que é normal que melhores amigos se tornem amigos ou nem tanto amigos. Que pessoas que não eram nada passem a ser melhores amigos. Esse fluxo, ele vai acontecer. E ele vai acontecer muito mais quando você está buscando que ele aconteça. Então, quanto mais conhecimento você buscar, mais seletivo você vai ser. Isso. E o mais legal disso tudo é que você vai atraindo as pessoas automaticamente. Isso é muito natural. Isso é muito natural. Verdade. Você não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Só de você mudar ali a sua mentalidade, sua forma de pensar, você começa a atrair outras pessoas que para aquele momento fazem todo sentido. E Bia, você começa a ver que você é muito mais capaz de entregar coisas maiores e melhores, porque essas pessoas, elas te impulsionam. Lá no livro, Tiago Brunet fala 3 coisas. Ele fala assim, que você precisa conviver com pessoas que estão no mesmo nível que você, porque é importante para que vocês troquem ideias. Sim. Tá? O trocar é muito útil, tá? É importante que você conviva com pessoas que estão no nível acima ou mais acima, no próximo nível, tá? Porque essas pessoas, elas vão conseguir te ensinar. Esse vai ser o contribuir delas. A devolução delas pro universo. Legal. E é importante que a gente conviva com um somatório de pessoas que estão num nível abaixo da gente. Porque aí é a nossa oportunidade e aí as pessoas, de transbordar. E aí as pessoas acham... Que é o crescer e o contribuir. A Febracis fala muito isso, né? Eu fiz a minha formação lá e a Febracis, ela fala da tamanha importância do crescer e do contribuir. Isso pra gente é uma métrica, entendeu? Eu não posso só querer fazer dinheiro. Eu tenho que ajudar pessoas a melhorarem. Então. Mas às vezes as pessoas acham que você tá falando isso de níveis só voltado para o dinheiro. Não é, mas não é nível pro conhecimento, a nível de conhecimento. É isso. Porque quando você fala isso pra alguém, olha lá, o cara tá, não é isso. Tá se achando. Ele tá se achando no próximo nível, não é nível de conhecimento. Nível de conhecimento. Mas a gente que tá nesse flow, que nitidamente, exemplo, rápido, a gente viu que a gente tá na mesma busca, né? A gente já entende que não é mais sobre o dinheiro só. Sim. A gente já sabe. Dinheiro é consequência, né? Eu sempre falo isso, que dinheiro... Eu conversei com uma coordenadora na segunda-feira, que eu vou dar um treinamento para essa escola, para os professores, e aí no final ela queria que eu apresentasse o Supercérebro para ela, e eu fiz uma apresentação rápida, porque eu estava em aula também, voltei para a sala. Aí eu falei, não sei o que aconteceu no final, que ela me perguntou alguma coisa que eu falei assim pra ela. Eu falei assim, não, isso pra mim é o meu propósito de vida. Eu amo o que eu faço, eu amo meus alunos. Ela falou assim, você nem precisava me dizer. Porque só o brilho nos seus olhos, quando você fala disso,
eu já entendi que você ama o que você faz. Isso é muito bom, né? Quando a gente abriu o primeiro polo, hoje a gente tem 3 polos de educação, né? Quando a gente abriu o primeiro lá em 2020, eu falava sempre para ela, né? Eu falava, Aline, a EAD, ela é um ensino, ela é muito fria. Você abre o computador ali para estudar e aí você fica perdido. Pô, e agora? Não tem professor para me ajudar? A pessoa pensa muito nisso, né? Tem que ter um professor ali em pé te explicando, você fica ali, pá, olhando... Né? E nosso ensino antigo, né? Exatamente. Então, depois da pandemia, isso meio que mudou um pouco também. Então, eu falava para ela, Aline, a gente tem que trazer os alunos pra gente. A gente tem que criar uma equipe pedagógica boa, um pessoal bom, que hoje a gente sempre teve. Massa. E a gente tem que cuidar. Eu, na terça-feira, hoje é quinta, terça-feira eu estava atendendo um aluno, 9h30 da noite. Eu fiquei com ele até 10 horas no telefone. Que ele falou, cara, eu vou sair do trabalho 9 horas. Você pode me ligar? Falar nesse horário. É só amor. Só, mano. Falei, cara, tranquilo, eu te ligo 9h30. Tu vai me ligar? Eu falei, vou te ligar. Eu esperei, olhei o relógio, tava lá, vou ligar. Liguei, era 9h32, assim. Maneiro. Liguei pra ele, fiquei até 10 horas no telefone com ele. Pô, cara, nunca ninguém fez isso. Aí começou a falar, entendeu? Deu aquela... Pô, ninguém fez isso, que eu estudei em outra e tal, ninguém me atendia. Eu falei, cara, lá, se você for estudar com a gente, você pode ficar tranquilo. Ele ainda não é nosso aluno, ele vai tá se tornando nosso aluno agora. Falei, pode ficar tranquilo que você vai ter um atendimento diferenciado, porque lá a gente quer trazer o aluno pra gente. Sim. Que é próximo, pô. A gente quer que você vá pro polo, estudar dentro do polo. Ah, mas não é EAD? É o EAD, mas tem que ter alguém cuidando, até ele poder... pegar. Quando eu fiz a gestão em turismo, era EAD. Nunca tinha estudado EAD. Então eu vi muita dificuldade. Eu levei 3 meses para mexer na plataforma. Consegui se adaptar lá, ali, né? Catucando, e errava ali, errava aqui, perguntava no grupo. Erro e acerto. Isso você perde muito tempo. Entendeu? Então eu vi essa necessidade. Falei, cara, o aluno que entra, depois você faz a matrícula dele, legal, ele já virou teu aluno, e depois? Como é que vai ser? E o pós-venda? A questão de humanizar o processo. Então, entendeu? A gente tem ferramentas lá, eu falo sempre isso para a equipe, que chegam os leads, né, de campanhas que a gente faz. Eu falo, eles têm muita mania, eu acho que é muito dessa geração, né, de só se comunicar por mensagem. Eles têm uma dificuldade de falar no telefone. Terrível. Parece até que é coisa do outro mundo, que é muito, para eles é muito desafiador falar no telefone. E eu falo para eles o seguinte, eu falo, gente, não é o sistema que vocês usam que vai fazer a matrícula. O sistema, ele gerencia o que você faz. Ele te ajuda a ser mais rápido. Mas quem fecha a matrícula é você. Porque pensa comigo, se eu só precisasse do sistema para fechar a matrícula, eu não precisava ter você. É você que faz toda a diferença. Você é o cara. Isso aí. É isso mesmo. Pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Ninguém quer falar com robô. Pessoas se conectam. Não existe isso. É o lance de humanizar, né? De humanizar o atendimento. É isso que a gente, por exemplo, agora a gente tá criando lá na igreja. A gente tem a CBRI online, né? Que eu atuo nela. E a gente sempre se baseia nisso. Que as pessoas querem se conectar com pessoas. Então a gente fica ali interagindo no chat, mandando link, estimulando sobre a palavra enquanto tá passando. Por quê? Porque as pessoas querem entender que do outro lado ela tá falando com pessoas. E você não precisa, e você tem que ser você mesmo. Sim. Nisso exatamente. Aí. Não é querer agradar o outro, não, porque vão ter pessoas que vão se conectar com você, vão ter pessoas que não. E tá tudo bem. Só que isso aí é um influente desenvolvido, porque o influente que não é desenvolvido chora. Então, é isso. Mas quando isso ele recebe uma crítica, mas foi trabalhado. Porque não era. Eu era a pessoa que queria me conectar. Fica remoendo, achar que tem que ser aceito por todo mundo. Não tem. É isso, é um processo, é o trabalho. Eu já tive esse entendimento com busca de muito conhecimento. É isso, amigo. E quando tu pega esse entendimento, cara, é uma outra chave que vira de uma forma extraordinária, meu. Verdade. Porque... Conhecimento é tudo, né, cara? Conhecimento é sensacional. E você ter a liberdade de você ser você mesmo, isso não tem preço, tem valor. Isso, amigo.
É libertador, né? Libertador. Entendeu? Libertador. É justo, é isso aí. Tu vai se conectar com uns, vai ter outros que não. E tá tudo bem. Eu sofria muito quando um aluno chegava lá no polo e queria cancelar. Às vezes o cara faltava 6 meses para ele. Tem um lá que fez isso, né? Ele estudava gastronomia, faltava 6 meses para ele acabar. Garoto novo, 20 anos. E ele falou, cara, eu vim aqui cancelar porque eu vou casar. Aí eu falei, tá, mas espera aí. Tu vai casar, mas você não pode terminar o curso? Não, porque eu vou ter que pagar aluguel, porque é onde eu trabalho hoje e tal. Eu falei, tá, cara, acaba o curso, depois você casa. Cara, eu tentei convencer o cara, mas o cara não queria, cara. Eu falei, cara, você vai jogar 1 ano e meio fora pra casar? Jogou. Tudo bem, ele jogou, cara. Liguei pra mãe dele, pra ter uma ideia. O Nelson fica desesperado. Cara, eu fiquei uma semana. Porque é muito mais do que uma matrícula, sabe? Gente. É uma vida, é um sonho, é uma formação. E é uma formação, né? E assim, a gente. Eu acho que assim, no meu caso do Nelson, acaba sendo um pouco diferente, porque como a gente teve muita dificuldade nessa questão da educação, da criação, de não ter tido muita base familiar, a gente acaba pensando muito neles, no quanto eles vão errar com essas escolhas. Sabe? E é o que eu falo, acabam se tornando filhos, porque você quer passar. Gente, eu já atendi uma que tava com a caneta na mão com papel para assinar, e eu tava lá na minha sala. Quando eu cheguei, eu falei, Maria Eduarda, o que é isso? Que folha é essa? Não, Aline, é que eu tô grávida, eu não tô conseguindo. Falei, não tá conseguindo o quê? Assistir uma aula ao vivo por semana. Tá doente? Me poupe, né, Maria Eduarda? Não, eu falei assim, Maria Eduarda, olha só, vamos combinar uma coisa. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, era presencial. Não tinha a tecnologia a meu favor. Quem me dera que eu tivesse um notebook, que eu pudesse estar dentro de casa assistindo a aula. Eu morava a quase 80 quilômetros de distância da escola que eu estudava. E eu tinha que ir. É isso aí. Eu trabalhava, estudava e tinha filho pequeno. Porque eu já tinha a Jéssica quando eu engravidei do João. Pensa se não foi mais desafiador pra mim. Aí ela ficou olhando assim, arregalado o olho. Falei, você tá dentro de casa? Eu falei, olha, não vai ser fácil. Quem disse pra você que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, mentiu pra você. Eu não tô aqui pra dizer pra você que vai ser fácil, vai ser tranquilo. Vai ser desafiador, vai dar vontade de desistir, vai dar medo, você vai se sentir incapaz. Tudo isso. Você vai chorar, como eu chorei várias vezes fazendo minha monografia. Faz parte. Mas desistir não pode fazer parte. Não pode ser uma opção. Troca o D pelo Re. De resistir. Aí eu escrevi no papel pra ela. Falei, tá vendo aqui, ó? Desistir, bem grande. Peguei uma folha em branco. Desistir. Risquei o D. Só troca e lê pra mim. O que tá escrito aqui? Aí ela, tá ali. Não vou cancelar, não. Você é super didática, super professora, né? É nato. Você é bem errado. Eu dou treinamento, eu sou muito feliz dando treinamento, cara, mas ensinando. Muito bom. E isso aí do não desistir é igual, cara, o momento que a gente tá vivendo. A nossa vida, isso é Deus, sabe? Com certeza. Amém. Porque a gente mudou total. A gente sempre teve uma vida bem certinha, com o físico, muito no físico. Só que a gente, justamente por causa da Nina, por querer treinar a nossa filha, por querer estar próximo ali, a gente não tem como parar de trabalhar. A gente já sabe que vai ser... Mas dá pra desacelerar, fica a dica, hein, Bia? Entendeu? A gente, cara, eu seguro aqui, a Bianca trabalha, vai ser meio que assim, só que a gente tá transformando toda a nossa operação mais remota possível. Isso é fácil, pra né, gente, cara? Pra gente conseguir ali e você ganha muito com isso. Você não precisa estar muitas das vezes no local. E tem uma coisa na vida empresarial que eu aprendi ao longo dessa jornada que é muito importante. Se você precisa estar no seu negócio para ele funcionar e para ele dar certo, desculpa, tem alguma coisa errada. Essa história de que quem enche o... Isso não existe. Como é que é esse ditado? É tão velho que eu já até esqueci. Quem engorda o gado é o dono, é o olho do dono.
Meu irmão, se precisa ser só o seu olho, primeiro, já tá errado que você não consegue escalar. Porque você tem quantos olhos? E tu não é patrão, tu é funcionário. Tu é funcionário do teu próprio negócio. Você tem que ter um rebanho do que os seus 2 olhos vão alcançar. Então tá errado. Então o que você precisa é desenvolver essas pessoas, capacitar elas, confiar. Então eu falo muito isso nos meets que eu faço com a equipe. Eu falo, olha, uma das coisas que a gente preza muito aqui, honestidade, tá? E confiança. São valores nossos, meu e do Nelson. Quebrou. Se quebrou, você pode ser a maior matriculadora, não dá mais. Não dá mais. Isso já aconteceu com a gente, uma decepção dessa. Então, assim, não acha que porque é o matriculador que a gente vai suportar tudo e até porque se eu e o Nelson senta, a gente faz matrícula. Claro. São resultados com base em princípios, né? Tem que ter princípio, valores. Tem que ter. Porque você tem que estar junto no mesmo propósito. E só tá junto quem tá junto, né? Junto. Quem tá tacando areia ali no teu negócio não vai fluir. É isso. E aí, amor? Gente, eu acho que já temos 1h e pouco. Tu já me botou o reloginho. A Bianca fica aqui Gente, é porque senão... A conversa tá tão boa. Senão tá ótimo. Não, a gente ficaria o dia 3 todo, horas, entendeu? 4 horas, 5 horas. Mas assim, se eu não controlo, aí a gente vai indo, depois a gente leva expor. Eu sou mais fluido, entendeu, amiga? Deixa aí, Eu vou indo. Por isso que a Bia aqui salva a minha vida. Eu fico ali não é administrando, só nisso, né, tem que amor? administrar, né? Tem que administrar. Que se não fosse você na minha vida era... lindo. Amor, e aí, quais são os nossos ritos aí do final? A gente ia fazer aquelas perguntas rápidas. A gente ia, não. Então, mas aí eu acho que a gente podia terminar esse episódio com realmente uma mensagem. Vocês têm a bagagem aqui. Eles têm uma... eu acho que perguntas rápidas... Não sei, não tocou no meu coração. Pra quem tem mais experiência, a mensagem... eu acho que a gente podia terminar com uma mensagem. O que vocês querem deixar pro nosso público? Sim. Que toque o coração de vocês e que vocês queiram realmente passar. E tocar o coração de quem tá nos escutando. Exato. Acho que seria massa. E aí? Então, vamos lá. Eu acho que diante da minha história e do Nelson, né, vou compartilhar um pouco do aprendizado, é que nem sempre nós vamos ter as melhores condições, as mais favoráveis, sabe? E se a gente pensar em algumas pessoas de sucesso, não vai ser difícil da gente lembrar alguns nomes de pessoas que são sucesso ou que foram sucesso durante a sua vida, e a maioria delas não tiveram as melhores condições. Até pelo contrário, né? Às vezes quem tem as melhores condições nem viram pessoas de sucesso, às vezes perdem até fortunas. Então, o melhor de tudo isso é entender que o nosso hoje não define o nosso amanhã, mas somos nós que vamos definir. É isso mesmo. Essa é a nossa responsabilidade. Se preparar hoje para definir o nosso amanhã, porque aí a nossa entrega vai ser melhor. A gente precisa se conhecer, a gente precisa ser responsável pelaquilo que a gente faz e, principalmente, o legado que a gente deixa para a vida, para o mundo e para as pessoas que a gente cerca. Pô, muito massa. Perfeito, maravilhoso. Muito massa. Eu acho que é isso. E eu acho que a gente faz muito isso no nosso negócio. Sim. E na nossa vida a gente tem muito essa preocupação. A gente não olha o nosso aluno como uma matrícula. Eu canso de falar para a mãe, eu falo, olha, não, eu quero botar seu filho nessa turma. Ah, mas o melhor dia para mim é essa. Eu falei assim, mãe, eu não vou botar nessa turma. Pelo que você me relatou, eu preciso entregar algo para o seu filho que para mim, nessa turma vai acontecer. Maneiro. Se quer, se não quer, vai vir outra matrícula. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu não posso é não entregar esse resultado. Porque para mim, faz a diferença entregar esse resultado. Então, isso é autorresponsabilidade. Não é só saber que o negócio vai evoluir. Ele vai evoluir. Porque aquela mãe que deu o resultado, ela vai falar para outras mães. Então, o que eu vejo hoje são as pessoas muito preocupadas com resultados e muito pouco com o processo. Vivam o processo, se preocupem menos com o resultado. Quem vive o processo alcança o resultado, é consequência.
Perfeito. Acho que é isso. Maravilhoso, Aline. Perfeito. Nossa, que mensagem. Você, Nelson, quer falar algo mais? Cara, eu queria deixar uma mensagem aqui, né, para as pessoas realmente que ficam se perguntando, né, será que eu devo fazer isso? O que o fulano vai pensar? Meu vizinho vai pensar? O meu familiar? Cara, você não pode deixar isso agir em você, né? Você tem que ser quem você é, né? Mostrar que você é assim, porque isso não te define, né? Você é aquela pessoa ali, Deus te criou, você tem que ter fé sempre em Deus e sempre buscar melhorar a cada dia, né? Deixar de se vitimizar por uma questão aqui, outra ali e sempre tentar buscar melhorar realmente de vida, né? Em todos os aspectos, né? A gente tem que buscar isso. E a gente tem que acreditar na gente, né? Ainda mais porque o que as pessoas pensam da gente, né, amigo? Não é? Vai mudar alguma coisa, né? Não vai mudar. Olha, Paulo Vieira costuma nada. dizer uma frase que eu acho muito legal. Vai mudar ali na tua mente. 80%, ele fala assim, que a vida que a gente tem é a vida que a gente merece. Parece cruel, né? Não, mas é isso. Quando você olha, às vezes, assim, uma pessoa doente, ou uma pessoa que nasceu com alguma, né, deformação, né, algum transtorno, enfim, eu atendo muitas crianças autistas, TDA, TDAH, mas quando ele fala essa frase, ele quer dizer o seguinte, que 80% do que acontece com você é sua responsabilidade. Os outros 20% você não controla. A gente pode sair daqui, Deus me livre, e bater com o carro, sofrer um acidente, pegar um trânsito, chegar atrasada pro podcast, né? Acontece. Super atrasados. Não consegui estacionar, o Nelson ficou bravo pra caramba. Eu falei, Nelson, relaxa, que senão não vai sair nada. É isso aí. Mas, cara, se a gente tá falando de 100%, onde 80% é minha responsabilidade e 20% eu não controlo, eu controlo 80%. Então, desculpa, nós temos a vida que a gente merece. É isso aí. É isso mesmo. Exatamente. Perfeito, maravilhoso. Quem não tá satisfeito com a sua, bora agir nos 80%. É isso aí. Que tá sob o seu controle. Que dá pra virar o jogo. Dá pra virar o jogo. Dá pra virar. Você, meu amor, pegando um gancho da Aline, falando que ela fazia um curso, aprendia e no dia seguinte já passava para a equipe, né? Transbordava para o outro. E eu acho isso muito importante, até porque quando a gente transborda o nosso conhecimento para o outro, a gente aprende mais. Sim. Né? Então, na verdade é comprovado cientificamente. Pois é. Tem a pirâmide do conhecimento, fala isso. É isso. E eu queria deixar aqui, porque essa questão de transbordar é muito forte em mim, sabe? A gente tem levado muito isso, né, com a gente, né, amor? Em realmente aprender as coisas e passar pro outro. Ontem mesmo eu tava contando pro Alex uma história de um monte que eu escutei num podcast que eu tava ouvindo, do David Leonardo, e ele chegou em casa à noite e falei assim, amor, deixa eu te contar a história do Monte Golconda e tal, porque foi uma história muito linda, assim, é uma história longa, gente, então eu não posso contar hoje aqui, mas ao mesmo tempo que a gente tem feito muito isso lá em casa e tem passado isso para as outras pessoas, né, que o que você aprende, que faz sentido para você, passa pro outro, porque contribua. Então, é isso que... E você falou aqui sobre essa questão de transbordar, de contribuir. Você aprende ensinando, né? Você aprende mais ensinando. Tem muita coisa que eu mudo nas minhas apresentações. Muita coisa que eu mudo. E eu deixo claro isso nos meus treinamentos, até para motivar com que as pessoas, né, acreditem nelas. Que eu mudo nas minhas apresentações baseados em experiências que eu vivo em sala de aula ou em treinamento empresarial, porque eu dou treinamento para equipes, né, para professores. Então, eu tem muita fala deles que eu pego e que me dá um feeling naquele momento. E eu falo, opa, isso é um outro slide. Na próxima, vai melhorar. Vai trazer. E outra coisa que acontece também é muitos exemplos que eu conto.
Então, assim, é o que eu falo para os meus alunos, né? E até, principalmente para as equipes que eu atendo, que hoje eu atendo equipes Rio, né? A minha equipe no Rio, São Paulo e Paraná. E eu falo para eles, gente, ninguém vai contar a sua história melhor do que você mesmo. Então só conta. É isso aí. Porque às vezes, o que você passou lá atrás, hoje tem uma pessoa passando igual. E achando que para ela o mundo tá acabando. Ela tá até pensando às vezes num suicídio. É isso aí. E é a sua fala de como você saiu dessa, vai dar a ele insumo para pensar, eu posso sair também. Exatamente. É isso. Perfeito. Então, contribua. Eu vou deixar uma mensagem. Eu ia deixar algo falando sobre o processo. Eu ia deixar uma mensagem, porque foi coisas que nortearam aqui o nosso encontro. Ia falar também sobre o transbordo. E a Bia já passou essa mensagem, então tá ótimo. Vou falar um pouco de conexão. Eu acho que foi isso. Que a galera se permita se conectar, cara. Nós somos o reflexo dos livros que a gente lê e das pessoas que a gente se relaciona. Então vamos explorar, entendeu? Vamos explorar isso, vamos explorar se conectar com pessoas. Na Bíblia fala muito sobre conexão. Sim. Jesus vivia isso, conexão com pessoas. Então se conecte com pessoas. E ele era seletivo. Entendeu? É isso. Mas se conectava. Entendeu? Então, assim, é isso. Selecione, mas se conecte. E só assim que a gente pode estrelhar. Porque pessoas precisam de pessoas. Não adianta, né? Pensa, você tá no melhor lugar, na melhor casa, na melhor situação, sozinho. Não adianta nada, né? Tem algo faltando, não é? É isso. É alguém. Com certeza. Terminamos, galera. Muito bom. Adorou, foi incrível. Que depois disso aqui vai sair várias conexões nossas, porque não tem como. A gente realmente aqui teve uma vibe bem gostosa. Muito bom. Vocês estão vivendo momentos bem parecidos com a gente. E vai ser um prazer aí ter vocês mais pertinho da nossa vida. E já somos vizinhos. Sim. É verdade. E que a gente consiga aí estreitar ainda mais essas relações. E transbordar ainda mais na vida das pessoas, que isso que dá o significado e faz toda a diferença. Isso. E vamos convidar as pessoas para curtir o Resenha de Casais, o Instagram. A câmera é sua, bebê. Não, então é porque você ia finalizar. Então é isso, gente. Sigam o canal, sigam o Instagram, curta o episódio, se inscreva no canal, né? Compartilha. É isso, galera. Então, ó, a grávida aqui já deu o recado. A grávida. Vamos. Lá no meu Instagram também deixo vários conteúdos. Posso deixar? Sim, claro, deixa sim, Aline. Falo vários conteúdos, não só motivacionais, mas também instruindo como as pessoas precisam para tomar essa questão da autorresponsabilidade de viver o processo, tá? Falo também um pouco das minhas crianças, né? Da questão do TDAH, do autismo, né? Tô começando mais a falar sobre isso agora. Então, queria deixar aqui também o meu Instagram, que é o @AlineMarquesEducadora. Muito bom. Muito bom, Aline. Nos teus cortes que a gente vai postar, vamos postar todos no teu @ pra galera realmente se inteirar, porque é isso, cara. Quanto mais conhecimento a gente jogar nesse mundão aí, usar a internet como aliado para isso, a gente consegue impactar ainda mais pessoas. Ajudar ainda mais pessoas. É isso, gente. Alcance alto. É isso, tá? Obrigada, gente, pela audiência de vocês. E até a próxima resenha. Beijo.